Obrigado, pastor Fernando Lira, conselho da igreja, o conselho, pelo convite. E eu queria saudar os irmãos, irmãs, a igreja, com as palavras do apóstolo Paulo, de Romanos 15, 13, que diz assim: E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Trago o abraço da primeira IPI de São José do Rio Preto. Quem conhece a cidade de Rio Preto, levanta a mão, por favor. Muita gente não conhece. Eu só queria dizer que a distância de Rio Preto para Sorocaba é a mesma de Sorocaba para Rio Preto. Então, estão convidados ao passar por lá. A nossa igreja, como a de vocês, fica lá no centro da cidade. Na realidade é quase gêmeas, né? Esse ano completaremos 113 anos. A gente está na cola dos 6, hein? Estamos na cola. Ó, a gente chega lá ainda. E como vocês, com certeza, é uma igreja que de fato começou no século XIX, passou pelo século XX e está no século XXI. Com as portas abertas, é um milagre. A gente podia só cantar aqui, orar e agradecer a Deus, porque realmente é um milagre. E todas as portas de igrejas que estão abertas é porque esta igreja tem muitas coisas vivas, são vitais. Glória a Deus pela vida desta igreja local. Deus continue abençoando o pastorado, a equipe, a liderança e cada família, cada pessoa da igreja. Eu sou casado com Priscila há 33 anos, primeira e única mulher minha, graças a Deus. Já deu muito trabalho, então está ótimo assim. Homenagem ao Dia das Mulheres, né? Tem uma filha e tem um filho, um casal. Eu sou a terceira geração no Evangelho, e a minha esposa é a quarta geração do lado da família dela, família Batista, e estamos lutando para viver o que vocês cantaram agora, para os nossos 2 filhos, a Shayla e o Mário Júnior. O tema da nossa reflexão, vamos ver se eu consigo aqui, acertei? Passar por aqui. Deixa eu ver se está ligado aqui. Primeiro, maquininha, agora sim, passou. A história da igreja ao longo dos seus 2000 anos e mais de 2000 anos, ela sempre vai trabalhar nesses 2 tipos de movimentos, ou seja, a igreja monumento e a igreja movimento. E o desafio da série de pregações dos irmãos, do pastor para a igreja, é uma igreja para hoje. Sempre haverá a igreja monumento, aquela que vai se enrijecendo, vai se endurecendo, vai virando museu. Isso acontece em vários lugares do mundo, onde as pessoas fazem turismo eclesiástico para visitar catedrais. E se você for na Europa visitar a catedral, é muito legal, muito bonito mesmo. As catedrais. Mesmo em outros lugares do mundo, muitos templos e locais incríveis, sua arquitetura, muito legal mesmo, apenas para turismo. Acontece que a igreja não é formada de turistas. Nós não somos turistas, somos peregrinos, mas não somos turistas. Nós somos membros do corpo de Cristo, nós somos membros da igreja de Jesus espalhada por toda a face da terra, reunida aqui neste local, na rua 15 de novembro, aqui no centro da cidade. Com uma história, com um DNA, com um jeitão, como a sua família, como a minha. Mas, infelizmente, muita igreja vai se tornando um monumento. O grande drama de monumento é que ele requer muita manutenção, muito cuidado, muito investimento para o tempo todo
estar sendo mantido aquele monumento. E monumentos não têm vida. Monumentos é apenas lembrança do passado. Mas há uma outra igreja insistente, teimosa, ao longo desse tempo todo, que é movimento. Nós adoramos um Deus em movimento. O nosso Deus é em movimento. De Gênesis a Apocalipse, Deus está com o pé sujo na poeira da estrada. Nesta longa estrada da vida. Cristo é o Cristo dos pés sujos da poeira da estrada, andando. Povo de Deus, peregrino, andando, um Deus em movimento o tempo todo. E seu povo, nós como igreja, Cristo cabeça e nós como corpo, deveríamos refletir esse movimento também. Perceber os sinais dos tempos e nos mover por entre esses sinais dos tempos. Pois bem, e para isso, como ser esta igreja? E eu gostaria de pensar um pouquinho sobre esse tema, fé relevante para uma geração indiferente. Esse é o tempo nosso. Nós não estamos em 1979, nós não estamos em 1889, nós não estamos em 1999, nós não estamos em 2009, nós estamos em 2019. E Deus nos chama para ser igreja hoje, neste tempo. Os que foram, fizeram o seu trabalho, escreveram a sua história e marcaram a sua época. E a mim e a você, agora, devemos ser discípulos, discípulas de Cristo, testemunhas do Evangelho da Graça de Deus hoje. Todavia, vivemos nessa época da pós-modernidade, neste mundo maluco, doido, em que estamos, e para uma geração indiferente. E como a gente exercer uma fé relevante, ser uma igreja que tem uma fé relevante para uma geração indiferente. E para isso eu gostaria que a gente pudesse ler o texto bíblico de João, capítulo 4, versos 39 a 42. João 4, do capítulo 4, verso 39, verso 40, verso 41 e verso 42. Diz assim a palavra de Deus: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com ele, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. João capítulo 4, verso 39 ao verso 42. Fé relevante para uma sociedade indiferente. Como viver? Cada vez mais a igreja está sendo acuada, está sendo empurrada, está sendo questionada. Cada vez mais a igreja no Ocidente, especialmente, é onde nós vivemos, ela está sendo, em alguns lugares, desprezada. As pessoas não querem saber mais. É indiferente. Por outro lado, nesta mesma sociedade, há uma fome de espiritualidade, fome de transcendência. Numa Europa onde que vivem as pessoas, o pós-cristianismo, a pós-verdade, esses termos muito interessantes que se usam hoje, as pessoas elas vão pela manhã de domingo
para o parque e para receber a luz do sol, e aquele momento é a sua espiritualidade. Ficar exposta ao sol, receber a luz e ficar ali olhando e recebendo. Ali estão adorando. Enormes e bem cuidados museus, as pessoas vão para os museus e elas têm uma transcendência, elas encontram com o divino através das obras de arte e passam horas olhando para aquelas obras de arte, e ali é o culto delas, é a adoração delas, é como elas conseguem transcender. É muito interessante isso. Há uma enorme geração que não foi criada dentro de templos, como talvez a maioria de nós aqui, mesmo eu, acostumada a ir à igreja, templo, cultos, escola dominical, eventos, acampamentos, essas coisas. Há uma enormidade de gente nesse mundo que nunca fez isso, nunca foi criado. Agora estão com filhos pequenos. E eles estão buscando transcendência e espiritualidade. É por isso que muitas igrejas, em alguns lugares que estão sendo plantadas, colocam como seus valores, pastor Lira, a sacramentalidade. Numa sociedade indiferente, secularizada, que tirou os sinais do sagrado, da vida e do dia a dia, agora elas estão buscando, porque elas precisam dos ícones, precisam dos sinais de sacralidade para ter acesso ao divino. Então, nessas comunidades, o uso de cores, de flores, de roupas, de cores litúrgicas, de velas, de ambiente, onde as pessoas vão se sentir mais em condições de acessar, porque elas não têm acesso a Deus, elas precisam de ter alguma coisa que despertem-nas para isso. O pastor Eugene Peterson, falecido recentemente, tem um filho que estava se preparando para plantar a igreja num subúrbio de classe média nos Estados Unidos para alcançar essa população rica. E ele estava todo descolado, conforme ele foi treinado a estar bem descoladão. Tênis, jeans, camiseta, tal, para o culto. Pô, porque as pessoas ficam com essas roupas de paletó a semana inteira na sua empresa, nos seus trabalhos. Então, no final de semana estão mais light. Então, a igreja era assim. Ele morava no condomínio, tinha um vizinho com 3 crianças, casado entre 40 e 50 anos. Essa típica família que nunca foi igreja. E o alvo era intencionalmente se aproximar desse casal, fizeram amizade, e ele convidou, depois de muito tempo, esse casal para visitar a reunião deles, a celebração deles. Só que era Páscoa. E quando chegou na Páscoa, ele confessou para o pai dele: pai, eu tive recaída. Eu tive uma recaída. O quê? Porque era Páscoa, pai. E na Páscoa eu não aguentei. Eu coloquei toga, eu coloquei uma mesa toda cheia de detalhes litúrgicos. E foi muito bonito, ficou muito bonita a coisa. E justamente nesse dia o casal aceitou ir na igreja. Foi ele com a esposa e as crianças. E eles participaram do culto. Depois do culto ele falou: nossa, justamente hoje, o que eles vão imaginar? Acabou, foram tomar o lanche, comer alguma coisinha ali. Ele falou: e aí, como é que foi? O que vocês acharam da celebração da nossa igreja? Era a primeira vez. Aí então o seu vizinho falou: rapaz, sabe que eu estava conversando com a minha esposa aqui agora? Eu acho que é isso que nós queremos. Nós encontramos. É mesmo? É. Quando eu vi você com aquela toga, com aquela estola, as cores da mesa, os arranjos, aquilo trouxe toda
uma informação que me ajudou a conectar com Deus. Aí o pastor entrou em crise, porque domingo seguinte ele ia estar de tênis, camiseta e jeans. Ele: pai, o que eu faço? As pessoas não querem igreja, mas querem Deus, querem espiritualidade, querem transcendência. E quando elas não têm isso através do evangelho da graça de Deus, elas vão buscar em outros lugares. Você quer ver alguns lugares? Drogas. Através de uma viagem, através do uso da heroína, da cocaína, da maconha, ou de qualquer outro tipo de droga, as pessoas, elas enfrentam a realidade do sofrimento dessa vida chata, cheia de tédio, mesmice, rotinão, e elas querem enfrentar isso, porque não resolve os problemas, elas querem vazar, querem ir para uma outra realidade. A droga leva para isso, para uma fantasia, para um ideal. Esportes radicais, que aumentaram demais no mundo inteiro. O que é o esporte radical? É a pessoa viver uma experiência fenomenal, transcendental, para poder encarar o dia a dia chato dele. O que é a pornografia? Entre os 3 negócios mais rentáveis ao redor do mundo: material bélico para guerra, drogas e pornografia. É o que mais faz dinheiro neste mundo. E o que é a pornografia? Nada mais. Seria muito fácil a gente avaliar a pornografia dos homens aqui, ou mesmo mulheres, como se fosse gente safada, sem vergonha, tem mais o que fazer na vida, ou qualquer outra palavra que você queira usar. Seria muito mais fácil tratar se fosse só isso. Mas o problema da pornografia é muito mais profundo. Há um autor que diz que todo homem que bate na porta de um bordel está batendo à procura de Deus. Moçada, o buraco é mais embaixo. O problema é mais sério do que a gente imagina. Mas é uma busca de transcendência. A pessoa não aguenta a mesmice, e a pornografia leva para uma fantasia, para um mundo ideal, quem sabe melhor do que o meu. A busca por relacionamentos é a busca de transcendência. O mundo, com dificuldade, com a religião, com a igreja, mas essa sede imensurável do divino, da transcendência. Música. Eu tenho um sobrinho que toca num grupo de louvor da sua igreja em São Paulo. E ele foi no show do Coldplay. Alguém já ouviu falar do Coldplay aqui? Moçada, conhece o Coldplay? Você sabe, né? O Coldplay é um pessoal que toca pra caramba, né? Toca muito bem, os 4 lá. E eles são criados na igreja anglicana, são ingleses. São rapazes criados em igreja. Então eles são até meio rejeitados na turma do rock, porque eles não usam drogas, eles não fazem essa coisa toda. Então eles são meio deixados patinho feio. A turma não gosta muito deles por causa disso. Bom, esse meu sobrinho foi no show lá no Allianz Parque, em São Paulo. E ele falou: tio, é pro resto da vida, é uma coisa de louco. Porque o que eles oferecem no show, seja Lollapalooza e outros mais, é a transcendência, é uma experiência, que é a linguagem da sociedade que estamos. É tudo experimental, é tudo experiencial. E marcou pelo resto da vida. Foi em um show, não precisa de mais, porque é coisa de louco. É muito maluco, muito interessante o que acontece. Impacta profundamente a experiência que marca, crava dentro da pessoa. Então a sede é muito grande das pessoas de Deus.
E nós, como comunidade, Igreja de Jesus Cristo, precisamos, de alguma maneira, estar atento a essa sociedade, ter uma fé relevante para isso. E aí nós aprendemos com Jesus aqui no capítulo 4, e eu gostaria de seguir nisso. Como ter uma fé relevante nesta sociedade indiferente? O texto fala claramente que Jesus ficou ali 2 dias. A fé relevante é uma fé que é um canal aberto com a cultura local. Samaritanos e judeus não se davam, não se falava com mulher em público, e esse texto que João capítulo 4 é tudo isso. Como que Jesus fala com mulher? Os discípulos estão todos preocupados, ele falando com mulher, só os dois, na beira do poço. A mulher já tinha toda aquela problemática da vida dela, que nós sabemos. A cidade era Sicar, samaritanos, problemas culturais muito históricos. Sabemos que samaritanos seria o símbolo da nossa sociedade hoje. É uma mistura, pluralismo, misticismo, era uma coisa maluca a religião dos samaritanos. Bem típico do século 21. E está Jesus ali com aquela mulher, sozinho, no campo, fora da cidade, conversando. O papo é interessante. E o que acontece no meio dessa situação, desse Jesus que está a caminho? Está caminhando com os discípulos, em movimento. O texto fala claramente que os samaritanos pediram a Jesus Cristo que permanecesse com eles. E ele ficou ali 2 dias. E ele ficou ali 2 dias. Qual é a lição para nós como igreja no século 21? Jesus abriu a sua agenda. Ele estava caminhando com os discípulos para um outro local. Os moradores de Sicar, os samaritanos, fica conosco, permanece com a gente, pedindo para ficar, e ele abriu a agenda e ficou 2 dias com eles. Essa disposição da igreja de abrir a agenda, de abrir a porta para dialogar com a cultura. Jesus sabia que samaritano e judeu não se davam. Ele era judeu, a mulher era samaritana, o ambiente cultural era samaritano, a cidade era samaritana, e Jesus permaneceu na cidade culturalmente diferente e indiferente. Eis aí a fé relevante. Quando estamos dispostos a abrir portas para o diálogo, portas para ouvir as dores das pessoas, as maluquices das pessoas, as ideias das pessoas, os comportamentos das pessoas, o que está por trás do que está por trás daquilo que está aparecendo à nossa frente. Uma igreja que vai para a cultura, permanece para dialogar, para entender, para ouvir, e que muito mais do que ser uma igreja respeitada na cidade, nós temos que ser uma igreja relevante para a cidade. E temos que abrir esse canal de diálogo com a cultura. Em 2008, um período que eu estive em Pittsburgh, na Pensilvânia, um período de descanso sabático, a oportunidade de estar num seminário que tem plantado igrejas diferentes na cultura daquela cidade. Apesar de ser uma cidade um pouco famosa, mas ela não é, talvez seja menor do que Sorocaba, Pittsburgh, em termos de cidade mesmo. E é uma região que tem o maior presbitério da igreja presbiteriana dos Estados Unidos. Quase 300 igrejas, só um presbitério. E se você entrar no site, você vai lá, New Church. Eles, através do seminário, vão plantando igrejas de acordo com o público, a cultura. Variados tipos de tribos dentro da cidade, e eles plantando. Tem uma igreja, saiu até no estandarte já, Metal Bridge. Pittsburgh é a cidade das pontes, tem 2 rios. E na parte sul da cidade atravessa a ponte de metal,
muito grande de ferro, essa ponte, e do lado de lá a cidade foi revitalizada e é um centro de acontecimento. Ali tem uma igreja plantada por esse pessoal que gosta de moto pesada e tatuagem pesada. Mad Max. E os caras são fortão, as motos são pesadas mesmo. E tem um pastor, e você entra no site dessa igreja, toda a liderança, bem jovem, aquele pessoal. Mas você vai nesta igreja, é uma igreja presbiteriana, teologicamente, o que eles pregam é o evangelho da graça de Deus, é muito interessante. O ensino é muito focado nas escrituras, a exposição da palavra de Deus, do discipulado. E você vai aquele monte de moto, aquele povão lá, todo tatuado, as meninas, os homens e tal. E eles louvando e chorando, aqueles grandão, fortão, cada braço está do meu tamanho. E os caras louvando, as lágrimas descendo, é coisa de louco assim, é muito forte, é muito legal ver. E o ambiente é bem interessante. Dialogando com a cultura. Aí eu fui lá no norte da cidade, 40 minutos para cima, uma outra igreja nova, sendo plantada para o subúrbio, classe média mais alta, com crianças. Eles nem vão no centro da cidade, a igreja faz divisa com um sítio, fazenda, boi e animais. É um campo, parece filme, né? Vai a família com as crianças ali no ambiente, que eles moram naquela região, está sendo alcançado, um outro pastor. E a gente foi visitando outras igrejas, e também as igrejas com 200 anos, 120 anos, 150 anos, mais para o centro da cidade. Muito legal, a gente foi lá para agradecer algumas igrejas que estavam investindo no Projeto Sertão, no Programa Amazônia, também no Projeto Gaúcho. Igrejas que há algum tempo, a gente foi lá fazer um agradecimento para essas igrejas. Mas é interessante observar como, apesar, a partir do seminário, mesmo com tantas igrejas antigas, eles estavam tentando de alguma maneira alcançar canal aberto com a cultura local. Igreja para imigrantes, mais perto de uma outra igreja no bairro extremamente judeu, e eles tentando alcançar esse pessoal no outro local da cidade. A gente foi conhecendo e vendo como que é possível, desde que haja intencionalidade. Jesus foi intencional, ele abriu a agenda e ficou. Nós precisamos, como igreja, no pleno século 21, para ser relevante para uma sociedade diferente, perceber quais são essas portas que precisam ser abertas, e a gente permanecer com as pessoas, mesmo elas sendo diferentes, mesmo elas tendo uma vida totalmente diferente da nossa. Mais do que elas abrirem a agenda, nós temos que abrir a nossa agenda para abrir essas portas e estar com elas. Cidade de Sorocaba, que cresceu muito nos últimos 10, 15 anos, basicamente dobrou a população. A cidade mudou, a vida mudou, o trânsito mudou, pessoas, culturas, as coisas mudaram. E cada vez mais jovens e jovens casais precisam transitar mais longe. Então são jovens de Rio Preto que vêm morar aqui. E gente daqui que foi morar em Rio Preto, é o caso do Osmil com a sua família, Ana Paula. Atrás do serviço, trabalho. E tem que se adaptar, tem que chorar até se adaptar. É o caso da Ana Paula, chora bastante, mas já está melhorando o choro dela. Está se conectando ali na comunidade. O que está acontecendo? Quais são os movimentos? O que ocorre nessa cidade? Seu trecho, seu pedaço, seu condomínio, sua rua, seu prédio. O que está acontecendo na escola do seu filho, na faculdade da sua filha, no ambiente do seu trabalho? O que está pululando? O que o mundo está acontecendo? Quais são as tendências, ideias, a cultura? Jesus também nos ensina uma segunda verdade muito interessante. Testemunho coerente. Por causa do testemunho
da mulher. Está escrito, e dizia a mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos. E no versículo 39, daquela cidade, os samaritanos creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Fé relevante para uma sociedade diferente requer testemunho coerente. Hoje não tem mais, ainda mais com a Lava Jato, não tem como. Transparência. Estava ouvindo ontem a apresentação do projeto da reforma da Previdência pelos técnicos do governo, para os repórteres com muitas perguntas. Interessantíssimo o nível de transparência e de informação, detalhadamente. É muito interessante. Esta é a sociedade nossa, não admite mais hipocrisia, não admite mais vida dupla. O mundo corporativo, eu tenho alguns lá na igreja que estão nesse mundo corporativo grande, deve ter vários aqui. É questão de coerência. Eles procuram profissionais, especialmente em cargos de confiança, profissionais com integridade, com lealdade, com caráter. Porque treinamento para venda você pode fazer. Treinamento para conhecer o produto, ou a máquina, ou o programa, é só fazer o treinamento que você é inteligente, você sabe. Treinamento traz conhecimento para as pessoas, sabe operar novo sistema dentro da empresa, sabe operar esse produto, sabe operar esta máquina, sabe operar esse tipo de venda da empresa. Isso é fácil, treinamento. Só que é muito complicado que não tem treinamento para integridade, não tem treinamento para caráter, para coerência, para lealdade. Esses são os valores que as grandes empresas estão pedindo. E é isso que nós temos como comunidade da graça de Cristo. E fé relevante para uma sociedade é testemunho coerente. E cada vez mais o Facebook, vocês sabem, não basta entregar seu currículo. Eles pegam o seu currículo, mas eles vão olhar o seu Facebook, sua mídia social, seu Instagram, seu Twitter. E é interessante porque os experientes dessa área falam claramente. Então, alguns exemplos muito interessantes. A menina, ela trabalha numa empresa e ela participava de uma comunidade no Facebook, Odeio Segunda-feira. Odeio Segunda-feira, nome da comunidade. Ela tem o direito de não gostar de segunda-feira, mas ela perdeu o emprego por conta disso. Como que alguém que não gosta de segunda-feira vem trabalhar na segunda-feira? Porque ela ficava inventando um monte de coisa, né? Estou doente, estou legal, atestado médico, aquela coisa toda, tal. Tem consulta, e vai inventando coisa, porque ela odeia segunda-feira. Cruzaram com a mídia social, perdeu o emprego. A outra disse 4 horas da tarde, estou passando mal, preciso, tá? Pois não, liberou, foi embora. Chega à noite, ela está numa balada e postou as fotos no Facebook, no mesmo dia. O que você acha que aconteceu? Na terça-feira, quando ela foi trabalhar. 30 dias de férias e passa no RH no final, está desempregada. Testemunho coerente. Fé relevante para este mundo. Eles conheciam a vida daquela mulher. Porque 5 maridos já tiveste, esse que agora tem não é seu marido. Mulher para buscar água, meio-dia, no poço, não era coisa boa. Porque as mulheres buscavam água no poço de manhã, quando o sol estava mais fraquinho. E pegava água para o dia todo. Ela era uma mulher complicada, então não podia com as outras. De manhã, ela ia sozinha, no sol quente, meio-dia. Todos na cidade sabiam quem é que era a mulher. Talvez alguns que vieram falar com Jesus já tiveram caso com essa mulher. Mas aí, creram nele, em virtude do testemunho da mulher que disse: este homem falou da minha vida.
sabe tudo. E quando ela falou o que ele disse, essa clareza de testemunho, essa coerência de testemunho, mesmo tendo uma vida tão complicada como a dela, mas com certeza após o encontro com Cristo, ela testemunhou e falou: eu encontrei a água viva, e não apenas a água do poço. Ela estava diferente, a maneira de falar diferente, a sua linguagem, seu coração, e esses homens perceberam que essa mulher era outra. Sim, fé relevante por uma sociedade indiferente. O mundo não aceita mais incoerências. E no boletim de hoje, o pastor fez a sua editorial, e está aqui no boletim, claramente escrito: diminuir a distância entre palavras e atitudes. Quanto menor for a distância entre o que a igreja prega e o que ela faz, mais impacto ela terá na sociedade. Está nas pegadas do mestre. É exatamente isso. Testemunho coerente. Testemunho coerente é a gente ser honesto conosco mesmo, sobre os nossos dramas, sobre as nossas lutas, nossos pecados. E uma igreja com testemunho coerente, ela impacta a sociedade a partir muito mais das nossas fraquezas do que das nossas fortalezas. Porque a imagem que o mundo tem da igreja é que aqui só tem gente perfeita, gente que não tem problema, gente santa, legal. Eu não vou lá não, porque eu não dou para esse negócio de ser crente não, é muito difícil. A lei dos crentes é muito difícil. Mas quem que passa essa imagem? Nós mesmos, através das nossas palavras. Mas aí começa a conviver com as pessoas e não é bem aquilo. A distância fica longa. Então quando a gente se coloca com as nossas lutas, dificuldades, fraquezas, mas que vocês estão num caminho, no caminho com Jesus, num processo de transformação, no discipulado, como comunidade, eles vão se identificar, e o testemunho é coerente. Por isso a fé se torna relevante para a sociedade. Jesus nos ensina mais ainda. Fé relevante para a sociedade indiferente é o acesso facilitado à graça. Verso 42: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Nós temos ouvido e sabemos, muito importante, acesso facilitado à graça. Jesus ficou, e por ter ficado, eles tiveram oportunidade de ouvir, não apenas a mulher, mas o próprio Cristo. Então essa mulher criou um espaço para eles ouvirem, o acesso facilitado à graça de Deus, pelo testemunho coerente, pelo canal aberto por Jesus Cristo, por permanecer, abrir a sua agenda. E a fé relevante como igreja no século 21, nós temos que facilitar o acesso das pessoas à graça de Deus, criar avenidas, ruas, portas, e isso implica na comunicação. Mais um artigo do pastor aqui, a maneira de comunicar, para facilitar o acesso, a reprogramação na vibe, pegar a mesma vibe. E um dos grandes dramas que as igrejas, nossas igrejas históricas, enfrentam no século 21, é um problema de comunicação. Eu disse ontem para a liderança de que, um tempo atrás, um diretor da Rede Bandeirantes de televisão do oeste do estado de São Paulo, sediado em Rio Preto, marcou hora, foi conversar comigo para oferecer um programa de televisão, sábado pela manhã na Rede
Bandeirantes. E ele era novo lá, como gerente daquela regional, sentou com uma vendedora da Bandeirantes ali, do programa, falou: pastor, o negócio é o seguinte, tem vários programas evangélicos lá, mas vocês são diferentes, vocês têm o que falar para esta sociedade, a mensagem de vocês é importantíssima para a sociedade. Por que nós temos lá é só pedidor de dízimo? Ele usou essa expressão, ele que falou isso. Pedidor de dízimo. Eles não têm nada para dar esse povo, a não ser essas coisas que eles falam. Mas vocês não. É claro que ele estava querendo vender o peixe também, para contratar, né? Claro. Mas ele gastou um tempo explicando sobre isso. Mas não é tão fácil assim ter um programa de televisão. O custo era relativamente alto para a gente. E mesmo alguns do conselho falou: pastor, mas que hora que é? Tal hora. Para que isso? Essa hora aí não tem nada a ver com a gente. Isso não é coisa... Porque a gente vai estar no meio de vários programas, a gente vai ser o mesmo, mais um no meio dessa multidão de programa. Quem vem antes? Tal. Quem vem depois? Tal. Nós estamos ralados se pegar meia hora no meio deles. Já vamos sujar toda a nossa água. Então, é um horário que a gente não vai alcançar. E ele falou: vai alcançar 50 mil lares, sei lá o que, aquela coisa toda. É poder da televisão muito forte, com certeza. O que eu quero dizer com isso? Nós temos algo para informar o mundo. Nós temos a maravilhosa graça, a mensagem do Evangelho da graça de Deus, do amor de Deus, da justiça de Deus. Temos que fazer chegar acesso facilitado à graça de Deus. E como igreja temos que encontrar esses caminhos todos. E aqui dentro da cidade de Sorocaba, com certeza, há caminhos, há certos vibes aqui que só vocês podem alcançar. Tem que estar atento a isso, pegar isso e sacar isso. Já não é mais por aquilo que você disse, mulher, que nós cremos, mas porque nós mesmos tivemos acesso. Nós ouvimos o Salvador, nós ouvimos a Cristo, e é verdadeiramente Ele é o Salvador do mundo, é Ele que nós queremos. E o trabalho da igreja é criar esses caminhos de distância zero entre você e Deus, entre você e as pessoas, e entre as pessoas e Deus. Encurtar caminhos, facilitar caminhos, a graça de Deus. Por isso, quero deixar para vocês esses 3 desafios, para você ser um membro de uma comunidade, que é uma igreja para hoje, com uma fé relevante. Abra portas para o diálogo. Começa na sua casa. Você não gosta muito daquele negócio de iPhone, smartphone, iPad, computador, mídia social? Você fica desarrumado com isso? E nervoso com quem usa? Você tem 2 opções: ou você abre uma porta para dialogar o porquê disso, conversar, ou se isolar. O belo exercício já começa em casa, entre os conflitos de gerações. Avós, filhos, netos, bisnetos. Sua casa é um canteiro de experiência. Um canteiro de experiência. Começa essas portas de diálogo, lá no seu trabalho, na sua escola, no seu condomínio. Por isso, abra sua agenda. Essa tem sido uma das maiores dificuldades das pessoas neste mundo doido, maluco, corrido, rápido. As pessoas não estão dispostas a abrir agenda. E elas estão morrendo por causa da agenda que elas mesmas fizeram para elas. Temos encontrado alguns casais jovens com criança na igreja morrendo
E quando eu peço para mostrar a agenda semanal, de segunda a domingo, eles colocam, têm coragem de colocar, eu olho e falo, vamos olhar para essa agenda? E não tem como ter boa espiritualidade sem margem, sem espaço. A música tem pausa, tem espaço branco, senão não é boa música. Os livros têm margem, as estradas têm margem, as redes de transmissão elétrica têm margem. Nós precisamos de ter margem na nossa agenda. E a gente enche e não abre a agenda. E estamos morrendo com a nossa agenda. A maior revolução da igreja hoje são seus membros rever a agenda que eles fizeram, estão fazendo. Fé Relevante vai ter que abrir a agenda, olhar para a agenda. E não tem como. Somos uma sociedade latina, somos um povo latino-americano e gostamos de cozinha grande e sala pequena. Abra sua casa, abra seu lar, para acolher pessoas, dentro e fora da igreja. A igreja que está na sua casa. Irmãos e irmãs, que possamos cultivar esta fé relevante para essa sociedade indiferente, como Jesus Cristo, como Ele fez lá em Samaria. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa ser como Ele, cabeça da igreja. Amém.